Dá para separar o artista da obra e outras questões com Gui Afonso do Rádio Guerrilha. Vamos conversar sobre esse assunto que é muito particular sobre o que é a indústria da cultura e vamos tentar entender isso sobre um processo do capitalismo também. Vamos ver o que o Gui Afonso tem a nos dizer sobre o assunto. Mas antes, você faz parte do Introdução ao Cinema e você já sabe, é o curso mais charmoso do Brasil. Linguagem, teoria, história, crítica de cinema, política relacionada à produção cinematográfica. Ao assinar o curso, você tem 1 ano de acesso à plataforma com todas as aulas já disponíveis por lá, mais 2 aulas novas todos os meses. Isso aí, 1 ano de acesso com 2 aulas novas todos os meses, mais uma plataforma repleta de aulas já disponíveis. Espero você lá, link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Como produzir algo artístico anticapitalista e não reforçar o capitalismo com isso? Faz sentido a discussão de separar o artista de sua arte. Você curte Zappa, Gui? Faz sentido fazer download pirata pra não dar play no artista de direita que você gosta? Salve, salve, guerrilha. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo tá tudo bem? E estamos aqui para a nossa primeira edição de Gui Responde. Temos algumas dúvidas que me mandaram aqui. Primeira dúvida. Opa, então esse aqui é um vídeo gravado? Tá baixo? Pronto. Esse aqui é um vídeo gravado, olha só que legal. Faz sentido a discussão de separar o artista de sua arte. Por exemplo, parar de ouvir por atitudes ou posições que você discorda. Essa pergunta veio da Thalita. Muito obrigado pela sua pergunta, Thalita. Olha, eu tenho um vídeo sobre isso, para quem quiser dar uma olhada aí no canal, em que eu falo sobre isso na perspectiva de um artista que eu gosto, que é o Michael Jackson, por exemplo, e todas as questões relacionadas a ele. Eu não vou entrar nessa celeuma de novo, mas é importante dizer que essa separação é o que faz com que a obra seja permanente, e o artista não. O artista, ele é perecível. Pode chegar um momento em que ele comece a azedar e realmente a gente vai ter que jogar fora. A obra não. A obra, ela pode ter um valor ressignificado. Até porque, quando o artista faz a obra e coloca ela no mundo, não é necessariamente o que tá dentro da cabeça dele que a gente ouve. A gente tá ouvindo a interpretação que ele faz e é o que ele consegue transmitir enquanto expressão musical. A partir disso... Perfeito. Isso aqui é o que eu sempre falo pra vocês. Isso aqui é o que eu sempre falo pra vocês. Quando vocês me perguntam, tem como separar o artista da obra e tudo mais. Gente, quando a gente tá falando de obra de arte, nós estamos falando quase sob uma perspectiva divina mesmo, sabe? A relação do autor e da sua criatura, do criador e da sua criatura, é uma relação de criador e criatura mesmo. Então, o criador cria a sua obra, a sua imagem e semelhança. Percebe? Há na criatura, e portanto na obra de arte, integrante daquilo que é o seu criador, inevitavelmente. E nesse sentido, não há como separar artista de sua obra. Entretanto, o que a gente precisa compreender é que, no processo criativo que esse artista realizou para confirmar a existência daquela obra, ele dá uma interpretação àquele processo que irá ao mundo. E, gente, olha só que legal. Esse ponto que é importante. Uma obra lançada ao mundo ela pertence. Porque aquela interpretação dada pelo artista é uma interpretação que jogará ao mundo uma infinita gama de possibilidades semânticas. E aí cada um de nós irá sentir aquela obra de uma maneira completamente distinta. Inclusive, sabendo quem é o artista. Ao saber quem é o artista, nós sentiremos a obra de uma maneira. Entretanto, o artista é perecível, a obra não. A obra não morre, a obra fica. A obra é memória. A obra é memória. E por isso que a grande questão é essa. Uma obra lançada ao mundo ela pertence. Porque é você que vai realizar o processo significante sobre a obra. De significação sobre a obra. Essa que é a parada. Sabe? Essa que é a parada. A gente já pode entender que o próprio início desse argumento, o início desse pensamento no artista, ele de certa forma vai se dissipando. E isso se mistura, claro, com a distância do público, que vai ouvir isso de uma outra forma e vai pegar isso já diferente do que é pensado e vai ressignificar isso dentro da própria vida. Isso sim,
Mas eu digo ainda mais. Quando essa obra é lançada ao mundo, e portanto ao mundo ela vai pertencer, essas interpretações dadas aqui, elas não são individuais. Percebe? A maneira como o Felipe vai escutar determinada música ou assistir determinado filme está condicionado, sim, pela sua intuição e, portanto, pela maneira como fenomenologicamente ele vai sentir aquele processo enquanto uma experiência cinematográfica, mas essa experiência também vai ser sentida a partir dos seus encontros com o mundo e, portanto, também com a indústria. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, quando essa obra é lançada ao mundo e, portanto, ao mundo ela pertence, esse mundo é formado não somente por individualidades, não somente por aquele indivíduo que irá experimentar, mas sim por um indivíduo que é condicionado por uma série de processos produtivos. Processos produtivos esses que moldam, que formam um gosto e que, por consequência, entregam uma interpretação sobre a obra. É o que a Susan Sontag nos diz sempre. Cada vez mais nós entramos em contato com a interpretação da obra e não com a obra em si. Percebe? O que nós entramos em contato é cada vez mais, sobretudo se a gente está falando de indústria da cultura, é com a interpretação dessa obra. Feita não somente pelo artista, mas por um processo produtivo que irá criar uma série de processos, uma série de maneiras pelas quais nós entraremos em contato com essa obra. Nós não chegamos à obra puros. Nós não chegamos à obra puros. Nós chegamos à obra condicionados por uma série de processos que irão moldar a maneira pelo qual iremos experimentar a obra. A gente já falou inúmeras vezes aqui sobre aquilo que o Adorno chama de expropriação do esquematismo. Então veja, o esquematismo nada mais é do que aquilo que o Kant fala, que é essa mediação entre aquilo que percebemos e aquilo que racionalizamos daquilo que percebemos. E, portanto, a maneira como nós conseguimos interpretar a coisa que percebemos. Quando o Adorno fala sobre expropriação do esquematismo, ele está falando que essa indústria, ao mesmo tempo em que oferece a coisa, ele oferece também a interpretação da coisa, fazendo com que o espectador não tenha consigo a capacidade de interpretar sozinho aquilo. Porque ele oferece a resposta. E oferecer a resposta é algo fundamental para construir esse padrão de gosto. Essa padronização que a indústria constrói. E nesse sentido, quando o artista lança a obra no mundo, e ao mundo essa obra irá pertencer, esse mundo não é feito de individualidades somente, porque esse indivíduo, ao experimentar uma obra de arte, está condicionado por um sistema produtivo que expropria dele a sua capacidade interpretativa. Percebe? E essa capacidade interpretativa é condicionada pelo tempo também. Em cada tempo, a maneira como a interpretação chega ao espectador é diferente. Beleza? Isso significa que a gente tem que bater palma pra artista escroto, cuzão, racista? É lógico que obviamente não. Não. E aí, nesse caso, obviamente, o que eu sempre indico é, se você tem dúvidas, usa a obra pro que você encontrou de significado dela na sua vida. Mas sempre faça essa ressalva quando você for repassar essa informação pra alguém. Pô, assista criticamente. Vocês são sujeitos críticos. Pô, é da hora, mas existem questões, pesquisa lá, vale a pena você dar uma olhada, abre o Wikipédia, vai ler, porque assim, não é só chegar e ouvir, essa pessoa tem uma treta assim, assim, assado, e é legal você saber disso. Dá uma pesquisada e é isso aí, né? Eu acho que isso é fundamental. Ter esse tipo de consciência já vai te fazer, de certa forma, já vai fazer com que você observe essa obra de um jeito diferente. E aí o próximo passo, penso eu, é quando você já consegue olhar para esse trabalho que... Isso aqui é interessante. Inclusive, mais um tema. É possível separar a obra de sua rugosidade? Exemplo, Era Uma Vez na América e a abordagem de alguns temas. Pois é. Então, rugosidade aqui... Eu não sei se você leu Milton Santos e você está usando esse termo especificamente porque você leu Milton Santos ou se você pegou de outro autor.
Mas quando ele fala de rugosidade aqui, ele tá falando desse processo de envelhecimento de algo. Sobretudo da técnica e dos temas, né? E a gente precisa ter essa compreensão de cara de que toda técnica é fruto de um tempo. Não existe obra atemporal, não existe obra universal, porque toda obra é fruto de um espaço, de um tempo específico. Percebe? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa obra tem que você vai assistir Persona, você vai assistir Vértigo, você vai assistir qualquer filme, você vai assistir essas obras como frutos de um tempo. Frutos de um tempo. Isso não significa dizer, para que a gente não seja anacrônico, que ao assistir a um filme como Persona, que é de 1966, você tem que treinar o seu olho para assistir como uma pessoa de 1966, porque isso é impossível. Você é um sujeito de 2023, e portanto o seu olhar será empregado tal como uma pessoa de 2023. Acontece que você é uma pessoa de 2023 que compreende que aquilo ali é um filme de 1966. Percebe? Essa é a parada. Então, existe uma rugosidade na obra que faz com que ela seja fruto de um tempo específico pelo qual nós estaremos entrando em contato em outro tempo à frente. E que a nossa percepção sobre a coisa, portanto, deve considerar criticamente esse tempo. O Milton Santos ele vai usar esse termo de rugosidade espacial para tratar especificamente das formas urbanas, né? Mas quando a gente fala sobre isso, a gente pode transportar esse conceito para o cinema facilmente, porque, veja, o Milton Santos ele vai falar pra gente que as formas urbanas elas são condicionadas por um processo constituído pela técnica que tem idade. Né? Então, toda técnica tem uma idade pela qual, através de um trabalho de determinado sujeito ou de sujeitos coletivos, irão promover esse trabalho sobre essa técnica, fazendo com que surja determinada forma urbana. Então, veja, se a gente vê o Coliseu de Roma, a gente vê que aquelas formas remontam um passado específico, de um tempo específico. É uma forma do presente, que está presente no hoje, mas que remonta uma técnica realizada no passado. Percebe? Mais ou menos isso. E aí, claro, essas formas urbanas elas podem assumir novas funções. Existem dois conceitos, forma e função. Então, essas formas urbanas podem assumir novas funções. Por exemplo, o cinema de rua. O cinema de rua, por muito, em várias cidades, eles têm abandonado suas formas e ido em direção ao shopping, mas as formas urbanas de que foram o cinema no passado permanecem. E elas passam a assumir novas funções. Formas urbanas do cinema permanecem como formas de cinema, mas assumem, por exemplo, funções de igreja evangélica. Percebe? Forma e função, que carrega essa rugosidade de um tempo passado. No cinema, a gente pode empregar essa perspectiva na medida em que os artistas eles se utilizam de técnicas. O Retrato de Fantasmas do Kleber trata bastante disso, né? No cinema no cinema e na arte a gente pode falar bastante sobre isso, porque a gente está tratando também de técnica e, portanto, de meios da realização de um trabalho criativo de um artista, que irá empregar uma técnica que é fruto de um tempo para uma determinada finalidade, que será a obra cinematográfica. Ou a obra de qualquer dimensão que seja dentro do âmbito artístico. E aí, nesse sentido, claro, esse trabalho criativo empregado sobre essa técnica irá entregar a esse filme um tempo específico. Ele será fruto de um tempo específico. O que irá trazer a ele, quando visto no futuro, uma rugosidade. Quando a gente fala de rugosidade, a gente está falando de rugas, de pessoas mais idosas e tudo mais. Só que essas rugosidades são percebidas no filme, são percebidas nas formas urbanas, elas são percebidas na nossa vida material. Pela maneira como se empregam as técnicas sobre as coisas. Técnicas essas, mais uma vez, que possuem idade. Que possuem idades.
Percebe? Então, nós, como sujeitos do presente, precisamos ter a compreensão crítica de que se trata, Persona, de 1966, de um filme fruto de um tempo. Fruto de um tempo. Porém, entretanto, todavia, nós não podemos ser anacrônicos de crer que nós estamos tirando o nosso olho de 2023 e olhando como se fôssemos um agente de 1966. Não dá. Não é assim que funciona também. Beleza? E você gostava e falar, pera, mas isso aqui também tem referências. E existiram outras pessoas que talvez não tiveram tanta sorte de produzir um trampo tão prolífico, mas produziram também. Prof, me desculpa a ignorância, mas por que Psicose não expropria o nosso esquematismo? O filme nos entrega as respostas. Mas eu não disse em nenhum momento que não expropria. Não disse em nenhum momento que não expropria. É um filme que expropria o nosso esquematismo. O Hitchcock, inclusive, é um autor que entrega respostas. Agora, é aquilo que a gente disse, que eu já disse inúmeras vezes pra vocês. Não significa que um filme faz parte de um processo da realização da indústria e, portanto, um filme que expropria os esquematismos o tempo inteiro, que ele se torna ruim por isso. Ele pode nos lançar para inúmeras possibilidades para além daquilo a partir desse esquematismo expropriado. Afinal, Psicose é um filme que até hoje promove discussões acerca dele de alguma forma. Só que o Hitchcock, ele é um autor extremamente controlador que expropria o esquematismo do espectador e faz com que esse espectador não fuja da sua própria encenação. É sempre aquilo ali. Sabe? Existem... O que é expropriar o esquematismo? Acabei de falar, gente. Expropriar o esquematismo, vou falar mais uma vez. O esquematismo é aquilo que o Kant falava. Esquematismo, tá? Não a expropriação do esquematismo. O esquematismo é aquilo que o Kant falava pra gente, que é essa mediação entre aquilo que percebemos e, portanto, estética, a percepção da natureza, a percepção das coisas no mundo, pela nossa razão. É como a gente media, portanto, a estética com a maneira como racionalizamos esse processo. E, portanto, a maneira como nós conseguimos construir interpretações daquilo que percebemos. Percebe? Nós olhamos o mundo, olhamos pela janela, vemos coisas acontecendo e racionalizamos essas coisas criando uma interpretação sobre aquilo. Percebe? Esse é o esquematismo. Essa mediação entre o que percebemos e o que racionalizamos. O Adorno vai falar que a indústria da cultura expropria o esquematismo. Ou seja, ao mesmo tempo que oferece a coisa pela qual nós perceberemos, ele oferece também a resposta dela, fazendo com que do espectador seja expropriada a sua capacidade de interpretar. Porque a interpretação já será dada. Ela já é oferecida através de uma padronização do processo. Então a resposta já é dada. Percebe? É isso. Tem alternativa. E aí é a velha questão. O padrão vende. O padrão é mais rentável. O artista, conforme mais ele vai entrando na indústria, mais ele vai sendo podado de acordo com esses interesses padronizados. Para isso que eu tô buscando. Que alternativas são essas? E aí, a partir daí, você constrói seu gosto, beleza? Não vou aqui também ficar sendo fiscal de gosto de ninguém. Tô falando que funciona pra mim. É assim que eu opero. Tem bandas que eu curto, mas não vou ficar falando que eu curto e também não fico ouvindo todo dia. Sempre busco coisas diferentes pra ouvir, porque tem suas questões, beleza? Valeu! Muito obrigado pela pergunta. Pergunta número 2, do Nico Peixe. Você curte Zappa, Gui? Amo seus vídeos, eu adoro Zappa. Zappa é maravilhoso, cara. Nossa, obrigado pela pergunta, aliás. Vou Zappa escutar. É maravilhoso. Vou escutar porque não conheço. Antes, eu tinha uma certa resistência, porque Zappa mistura... Essa vai ser o tipo de pergunta que eu vou pouco comentar, porque quando entra na parte da música enquanto técnica, pouco eu vou conhecer. Há uma questão que sempre... que eu já publiquei alguns cortes lá no Instagram que falavam um tanto de música, né? Mas em que eu falava um pouco mais sobre a questão da indústria da música. E aí, gente, é aqui que vocês têm que compreender uma parada. A indústria da cultura, de certa forma, ela é previsível. Ela é previsível. E quando a gente fala de indústria da cultura,
A gente tá falando de indústria da música, a gente tá falando de indústria do cinema, a gente tá falando de indústria do entretenimento como um todo. Percebe? Então ela é um tanto previsível nesse sentido. A maneira como opera a indústria do cinema e a indústria da música é muito convergente. É muito parecido. É claro que vai ter uma coisa ou outra que muda, porque nós estamos falando de outro formato, estamos falando de outra maneira de operar e tudo mais. Mas, no geral, é muito parecido. E por isso que características pertencentes à indústria da cultura do cinema vão estar presentes também nas características da indústria da música. Vão estar lá. É muito semelhante. Tá? Mas assim, eu ouso falar sobre música quando estamos falando sobre indústria da música. Eu ouso falar sobre isso. Justamente porque tem esses pontos de interseção, não tem muito jeito. Agora, a parte técnica, aí eu deixo pro Gui Afonso. É contigo. De uma forma muito diferente aspectos que no prog é comum. Eu sou muito fã de prog, eu gosto muito de Yes, por exemplo, né? Eu nunca escondo isso de ninguém. E eu falo de Yes, mas da mesma forma que eu gosto de Yes, eu gosto de King Crimson, eu gosto de Genesis, eu gosto muito do prog 70 em inglês. Então o que faz você não gostar do Nolan não é o processo de expropriação? Veja, existem limites e limites, tá? Não é isso que faz não gostar do Nolan especificamente. Também é isso. Porque ele é um diretor que se esforça para dar explicações. É para além do que faz Psicose, por exemplo. Psicose nos dá a coisa e nos oferece a resposta da coisa, mas a resposta não é explicada necessariamente, sabe? O processo do Hitchcock é fazer com que você não fuja do mundo do filme. É isso aqui que você tem que ir e não tem para onde ir interpretativamente falando. Percebe o que eu quero dizer aqui? Em outras palavras, o Nolan chama a gente de burro, porque a gente não tem capacidade de entender sozinho, então ele explica. O Hitchcock não é isso. O Hitchcock, ele concentra a sua encenação de maneira tão específica que o espectador não tem como fugir a sua lógica interpretativa para outro lugar. É ali que está a interpretação, só ali. Sabe? É mais ou menos isso que o Hitchcock faz. É fazer com que o espectador não saia dali e, portanto, não tenha outra alternativa senão prestar atenção naquilo que está ali. É outra maneira de promover isso. Tá? Hope é assim. Na verdade, todo filme do Hitchcock é assim. O Hitchcock é um diretor hipercontrolador na sua encenação. Hipercontrolador na sua encenação. Agora, existem limites e limites para essa expropriação, né? Existe filme que expropria tanto, digamos assim, dentro do processo dessa indústria, que chega a ser chato. Chega a ser chato, porque você não consegue tirar nada do filme senão aquilo que o filme tá dando. E ponto. E o detalhe do prog 70 inglês é que na hora de fazer ali a junção de estilos, o prog pegava o rock, o formato banda de rock, e juntava esse formato e sonoridade, o jazz por meio da improvisação, e também sonoridade, e a música de concerto europeia. Certo? Certo, Gui Afonso, eu vou acreditar em você. Por enquanto eu vou ler o chat aqui, mas desculpa. No geral sim, mas em Psicose ele não se aproxima dessas características do Nolan, longe disso. Muito longe. Gente, o Nolan ele dá a explicação sobre o processo. É a famosa cena do buraco de minhoca. O Hitchcock, por outro lado, ele encena num processo pelo qual o espectador não pode fugir do seu espaço de encenação. Psicose é sobre isso e é só sobre isso. Você não tem que ir para outro lugar. Percebe? É isso que eu tô falando. Diferente de um filme do neorrealismo italiano, por exemplo, onde nos é entregado um mundo, mas o mundo, para além do mundo do filme, importa. Percebe? No Hitchcock, só importa o mundo filmado. E, portanto, não tem como escapar daquele mundo. É só aquilo ali que importa. Percebe? Essa era a junção que acontecia. Especialmente nas bandas inglesas, obviamente, mas bandas italianas também fizeram a mesma coisa, bandas alemãs também fizeram a mesma coisa. Agora eu vou me concentrar no Gui Afonso, tá, gente? Especialmente nesse período dos anos 70. Quando a gente fala de Zappa, o tipo de prog do Zappa é bem diferente. As dosagens que ele usa de cada estilo
é muito diferente, são muito diferentes entre si. O estilo com o qual ele conversa, falando de música de concerto, é o estilo da música contemporânea. Então o Zappa traz muito de Pierre Schaeffer, a música concreta, por exemplo. Ele traz de Stockhausen e a música sintetizada, por exemplo. Todas essas referências ele tem. E aí o Zappa se torna um cara muito único, porque ele é um dos caras do prog que mais busca no contemporâneo esse diálogo, e isso é o que dá muito certo do ponto de vista sonoro, assim, né? Então, o Zappa é um baita músico, foi um baita músico, na verdade, sensacional, um cara muito, 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 muito iluminado, digamos assim, e eu tenho assim, muito respeito pela obra dele e muito respeito pela pessoa do Frank Zappa. Aliás, ele dá entrevistas muito boas, tá? Então eu recomendo que vocês busquem algumas entrevistas dele, sempre é bom pra entender. Ele faz análises muito boas do mercado nos anos 70, nos anos 80, é sempre muito legal. E se eu não me engano, tem vídeo dele no nosso TikTok, dá uma olhada depois que tá lá. Certo? Muito obrigado pela pergunta novamente. Olá, faz sentido fazer download pirata pra não dar play no artista de direita que você gosta? Olha... Faz sentido fazer download pirata. Ponto. Faz. É melhor do que você dar lá teu play se você quer preservar o seu play. Eu não tenho muito disso não, tá? Eu não tenho problemas em, sei lá, abrir o YouTube e dar um view pra um artista que talvez eu não curta tanto, mas que, sei lá, enfim, que eu preciso ouvir ou que eu tenha que ouvir por algum motivo. Não é que eu não curta, né? Mas que eu tenha restrições em relação a eles. É lógico que isso tem gradações, depende da banda e depende da música. Existem músicas que eu não tenho a mínima vontade mais de abrir o clipe pra assistir. Existem músicas que, sei lá, se rolar o clipe eu não tenho problema nenhum de deixar rolar. Ou então, por exemplo, apresentações ao vivo e tudo mais. É lógico que se você puder ir pro pirata, pô, beleza, vai lá. Eu não posso, na verdade, ficar recomendando isso pra vocês, então... A verdade é, não faça isso. É que ainda que você pense que você tá fazendo a diferença, você não tá. Não. Não é desse play ou dessa stream que esse artista vai precisar pra poder pagar as contas dele. Perfeito. Aliás, toda essa questão de boicote é uma ideia pequeno burguesa bem tosca. Tá? Não vai fazer diferença o seu boicote. É só você... Gente, quem faz boicote é bolsonarista com a bicho, sabe? É essa parada. Seu boicote não vai fazer a menor diferença. Menor diferença. Tá? Menor diferença. Então, assim, ouça criticamente. Ouça criticamente. Faça o seu download se você se sentir nesse... Aliás, com relação à pirataria, quando eu falei que faz sentido fazer pirataria, ponto, é no sentido assim... É claro que vocês têm que valorizar o artista, sabe? Principalmente o artista independente, que demanda disso e tudo mais. Mas se você for perguntar pra esse artista independente se ele prefere que sua música seja ouvida ou que ela fique esquecida, ele vai querer que sua música seja ouvida. A preocupação com a pirataria ela é muito maior na grande indústria do que no circuito independente. Muito maior. É muito maior da indústria do que do artista. Muito maior. Porque o artista quer que sua música seja ouvida, quer que seu filme seja assistido. Inclusive, a pirataria, por muitas vezes, acaba sendo um impulsionador para que esses filmes sejam assistidos mais vezes no futuro. Outros filmes desse artista sejam assistidos. De forma paga, até. E somado a isso, uma coisa que a gente já discutiu inúmeras vezes, o capitalismo não é capaz. É uma péssima ferramenta de preservação da memória. Uma péssima ferramenta de preservação da memória. Se a gente depender do capitalismo para preservar a memória daquilo que já foi produzido dentro da indústria e, portanto, cultura, meus amigos, acabou. O tanto de filme de grupos minoritários, de cinema preto, LGBT, que será perdido na história, não tá no gibi. Não tá no gibi.
É só vocês verem os gráficos que demonstram o tanto de filme que está disponível dentro das plataformas por faixa de tempo. É papo de 90% dos filmes pós-2000, gente. 90% dos filmes pós-2000. E o que teve antes? Acabou? Morreu? Não existe mais? E é isso que eu tô falando pra vocês. Se a gente depender do capitalismo, portanto, dos streamings atualmente, não existe. Esses filmes acabaram. Esses filmes foram pro lixo da história. Por quê? Porque o capitalismo ele demanda de lucro. Se não houver lucro, não há interesse. Não há interesse. Por isso, a pirataria ela acaba sendo uma ferramenta importante de preservação da história. De preservação da história. Esses filmes do cinema preto, LGBT, cinema independente, muitos desses filmes só existem, só são preservados por conta da pirataria. Inclusive porque espaços de preservação da memória, como a Cinemateca e tudo mais, demandam de financiamento desses grupos privados que não fazem absolutamente nada para que esses filmes sejam preservados. Cabe a quem preservar? A pirataria. Pirataria. Já falei para vocês, nós temos aqui no Brasil o segundo cineasta mais rico do mundo. A Cinemateca pegou fogo. Não teve um dedinho movido. Teve um tweet. Foi isso que ele fez, um tweet. Porque o mercado privado não tem interesse em preservação da memória. Não tem. Porque não é rentável. Não é rentável. E aí cabe a quem? Isso. Cabe a pirataria. Vale dizer que ele não ficou rico com cinema, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É mais ou menos isso. Pray for Cinemateca. É isso que ele fez. Um absurdo que está acontecendo com a Cinemateca. E aí mãozinha com unha pintada de branco e uma delas de preto. A sua audiência não necessariamente vai fazer diferença. E por isso que a ideia de boicotar uma banda, ela até funciona, mas precisa ser uma coisa muito grande, muito ampla. Porque as pessoas são muito diferentes. Eu não acho que funcione, não. As pessoas diferentes gostam de uma mesma banda. É muito heterogênea, qualquer plateia. Então, nesse ponto, realmente, assim, você pode até ter... Sobretudo se a gente tá falando de indústria da cultura, gente, é um público massivo. É você contar que muita gente pare de ouvir, muita gente pare de assistir. Achar que você tá fazendo diferença, mas você não tá. Vale pela sensação de... sei lá, a sensação de ter a consciência limpa. De que você não abriu, não viu e tal. Se isso deixa essa consciência limpa, acho que vale. Sim, tem isso. Mas a gente pensar também nesse processo de individualização da culpa, né? A gente acaba incorrendo nesse erro de individualizar a culpa de um processo outro. De um processo que faz parte da indústria ou de um outro indivíduo. E essa individualização da culpa é muito característica do capitalismo. Então, assim, não sei se é esse o caminho também. Não sei. Se não, não. Se não, tá tudo certo. Mas se você se sente consciência limpa, é isso. Concordo com o Gui. Só não assiste. Não ouve. Certo, assiste clipe, assiste vídeo também. Não tem muito que a gente ficar cagando regra nesse tópico em específico, eu acho. O que você recomenda... Só não fica pagando de moralista com os outros. De Milton, pra alguém que ainda só conhece o Clube da Esquina. Minas. Ouve esse disco, Minas. Começa com M e termina com Inas. E Gerais. Esses dois discos do Milton são dois discos maravilhosos. O Travessia também tá? O Travessia é o primeiro disco do Milton. O Travessia já é um soco na cara. Mas em termos de mixagem, ainda não chegou.
O Minas é maravilhoso. O Minas é maravilhoso, realmente é maravilhoso. É um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida. É um presente dos deuses mesmo, assim. É muito bom. E vale muito a pena ouvir, assim como Gerais, vale muito a pena ouvir também, é um presente dos deuses. E vale muito a pena. No entanto, eu acho que o que eu recomendo para que vocês conheçam a discografia do Milton é ouve um por semana e tenta ouvir tudo. Especialmente entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 90. Tenta ouvir o que você conseguir. Vai ser muito difícil você mirar num disco e errar. Muito difícil. Porque todos eles vão te entregar coisas interessantes. Se você tem o clube no ouvido, vai do Minas. E do Minas você vai andando para os outros. Se você quer abranger, pega qualquer um dessa fase. Você sempre vai estar em muito boas mãos. Ou melhor, muito boas mãos de instrumento. Já vou pro vídeo. Mandei pra você o gráfico lá no Discord. Olha só, vamos pegar esse gráfico aqui que mandaram pra gente então. Na verdade, não tava nem pensando nesse gráfico especificamente, mas é ótimo também. Ó, olha só. Porcentagem de filmes por década em cada streaming. Então veja, olha só, a HBO Max. 3% de 2020, até afinal nós estamos nos anos 2020 agora. O tanto de filme dos anos 10, o tanto de filme nos anos 2000, e quando a gente vai pra trás, cai tudo. Sabe? Mesma coisa aqui. Disney Plus. E olha só, nós estamos falando de Disney Plus, hein, gente? Teoricamente é a Disney podendo usar o seu catálogo para pôr todos os filmes clássicos que a Disney já fez. Ela não faz. Por quê? Porque não é rentável. Então não tem todos os filmes da Disney na Disney Plus porque não é rentável. Percebe? Ela poderia fazer isso. É a Disney Plus, gente. Ela poderia botar todos os clássicos Disney que já foram produzidos e tudo mais. Ela não faz. Prime Video, 60%. Hulu, 69%. Netflix, 81%. Mais esses 4%. Então, assim, é bizarro. Artistas em um gogó maravilhoso. Certo? Muito obrigado evitar pagar imposto. Pergunta, camarada. Brave Potatoes. Como produzir algo artístico anticapitalista e não reforçar o capitalismo com isso? Você pode começar fazendo essa crítica que você exatamente está fazendo na sua pergunta. Ponto 2, você pode ser independente. Sendo independente, você não tá na mão de nenhuma empresa. Você é quem vai meio que controlar o teu trampo. Então, por exemplo, se você é um artista de esquerda que quer lutar contra a opressão da indústria cultural, o que você pode fazer é lança teu trampo dentro da indústria, mas constrói o seu público fora dela. Porque basicamente o que você pode fazer é nada. Se não superar o sistema que nos oprime nesse sentido. Que é aquilo que eu já falei pra vocês. A indústria da cultura é autoritária, está em todas as esferas da vida. É aquilo que eu falei pra vocês nesse sentido o sujeito, você aí, que tá assistindo Godard, que tá assistindo Bergman, que tá assistindo essas porra aí, maravilhoso, adoro, tá? Adoro. Parênteses aqui, preciso dizer isso, adoro. Mas você que tá assistindo isso, não acredita que você tá fora da indústria da cultura, porque Godard pode não ser indústria da cultura, mas ele torna-se. A indústria da cultura torna esses artistas indústria da cultura. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a indústria da cultura, ela compreende que por mais que ela realize um processo pelo qual ela padroniza um gosto massivamente nos indivíduos, há aqueles que não vão gostar desse processo massificado. E que vai gostar de outras coisas. E a partir dessas outras coisas, ela vai entregar aquilo também enquanto mercadoria. Gente, tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Criando nessas outras pessoas, tal como nessa indústria massificada, hábitos de consumo, hábitos culturais. É aquilo que eu falei pra vocês já. Enquanto na indústria massificada a galera tá comprando boneco action figure da Marvel, comprando caderninho da Marvel pra criança, comprando, enfim, isso, aquilo lá, todo o produto que a indústria da cultura cria em volta disso. Na galera do cinema independente, você vai pra um cinema de Botafogo aqui no Rio de Janeiro, a galera tá num braço com a bolsa da MUBI e no outro com tatuagem da A24 tatuada. Percebe? Então se constitui hábitos de consumo
tanto na indústria massificada quanto na indústria independente. Porque a indústria da cultura torna essas pessoas que não se aderem a um gosto específico construído por essa indústria também um hábito de consumo. Também um hábito de consumo. Transformando esses hábitos em mercadoria, portanto. E aí, como construir algo anticapitalista nesse contexto? Você vai criar. E é importante que se crie, porque esses processos, esses produtos que surgem anticapitalistas podem sim promover reflexão na classe trabalhadora. Entretanto, é de se compreender que o seu produto, por mais que você esteja tentando trabalhar à margem dessa indústria, será transformado em mercadoria. E transformado em mercadoria torna-se inofensivo. É o que Mark Fisher falava pra gente. O capitalismo torna discursos anticapitalistas inofensivos. Fazendo o quê? Transformando eles em mercadoria. Em utópicos, em irreais, idealistas. Percebe? Constrói o seu público fazendo o teu rolê. Colando de bairro em bairro, de esquina em esquina, de cidade em cidade, levando o teu som, levando o que você conseguir pras pessoas. E não desiste, velho. Vai aonde você conseguir ir, não desiste, que eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que você vai fazer muito mais. Quando eu digo isso tudo, gente, não é pra você também... foda-se, então, indústria cultura tá em todas as esferas da vida, então não vou fazer mais. Não. É importante que você realize um trabalho anticapitalista, crítico. É importante, porque o seu trabalho pode sim promover reflexão na classe trabalhadora. A arte é a arte estética é um importante propulsor de organização da classe. Agora, a gente tem que ter a crença também de quem domina os meios pelos quais essa obra de arte é disseminada. E, portanto, quem transforma aquilo em mercadoria. A gente precisa ter essa compreensão. Pela causa, nesse sentido. Porque tentar se colocar fora de uma indústria que é normativa é quase impossível. É impossível. E aí, veja. É impossível. É claro que quando a gente fala isso, é aquilo que eu disse pra vocês. Existem os artistas que são da indústria e os artistas que não são da indústria. Mas a indústria torna esses artistas que são de fora da indústria em indústria. Porque a indústria da cultura ela não é uma matéria. Não é físico. Não é a Disney. Não é o estúdio da Disney. A indústria da cultura é um imaginário. A indústria da cultura é um imaginário que se constrói a partir do capitalismo. Percebe? Ela não é o estúdio físico da Disney, da HBO. Não é isso. A indústria da cultura é um imaginário que se constrói por volta disso. Tá? E aí esse artista que atua fora da indústria material, ele vai tentar fazer esse trabalho de reflexão na classe trabalhadora e tudo mais, mas esses indivíduos que consomem vão consumir enquanto mercadoria, construindo hábitos. Percebe? Independente de como você... Não, e produto não deixa de ser arte, tá, gente? Esse parênteses é importante, não é porque é produto... que é mercadoria que ele vai deixar de ser arte. Arte não é elogio. Arte não é elogio. Isso aqui é uma obra de arte. Não, arte não é elogio. A arte boa, a arte ruim. Assim como a arte também pode ser mercadoria, tá? Se você for buscar alastrar a tua palavra e tua música, você vai precisar financiar isso. Você vai precisar de recurso para isso. E esse recurso só tem um jeito de conseguir no sistema capitalista, que é através do capitalismo. Isso não significa explorar ninguém. Isso não significa que você vai se aproveitar do trabalho dos outros. Seja justo com quem trabalha com você. O mais justo que você conseguir. Coloca na tua letra toda a intenção contra o sistema que você tem. Trabalha dentro do independente, e quando uma gravadora bater na sua porta, uma das 3 principais bater na sua porta, fala, não, valeu, obrigado. Eu sei que vai ser muito difícil correr sozinho. Mas eu vou tentar, porque eu tô construindo o meu público. Saca? Tem várias coisas que você pode fazer pra operar fora do sistema. É difícil fazer isso. As margens do sistema. É muito difícil fazer isso. E assim, é importante. E o Gui também, eu tenho certeza que o Gui compreende isso. Não só é muito difícil fazer isso, como
seria displicente da nossa parte, enquanto marxistas também, culpabilizar o indivíduo que entra na indústria. Culpabilizar o indivíduo que entra na indústria. Não, o indivíduo ele vai entrar na indústria. Não dá pra recusar. Não dá pra recusar. Você vai tentar aqui e ali continuar promovendo seu trabalho dentro da indústria de maneira minimamente anticapitalista, mas você vai aqui e ali ser podado por isso, mas é a compreensão que eu disse pra vocês. No capitalismo tudo se transforma em mercadoria e, portanto, todo discurso anticapitalista vira inofensivo, se transforma em inofensivo. É o Mark Fisher, gente. É realismo capitalista puro isso. Eu sei que o Gui compreende isso. É um tanto... Não dá pra gente crer nessa possibilidade de que a gente vai negar um processo desse. Sabe? Sistema. Uma hora alguma gravadora vai bater na tua porta se você for resiliente, se sua banda for resiliente. E ali toma a sua decisão. Eu falei até agora, por exemplo, falar não pra uma gravadora. Mas, cara, falando bem a verdade, vai depender muito da tua vida e do teu corre. Se você precisa da grana, assina o bagulho. Põe nas entrelinhas do teu texto, põe na tua mensagem o que você pensa sobre o sistema. Em cada entrevista que você for, fala sobre o que você pensa sobre o sistema. E a gente tem muito modelo pra isso. A gente tem o Dom L, a gente tem o John, a gente tem o Mano Brown, a gente tem uma galera, Emicida, tem uma galera que é comunicador, tá ligado? Se coloca como comunicador. KLJ-X. Os caras são foda, assim. E que é isso, estão na indústria. Essa é a parada. Eles estão na indústria, promovendo esse discurso de dentro da indústria. E a indústria, ela engloba essa galera. Ela engloba essa galera. Porque ela sabe que existe público pra isso. Que existe um público pra isso. Ela compreende que dessas pessoas que promovem um discurso anticapitalista, há a possibilidade de ganhar dinheiro. E transformando essas pessoas em mercadoria, eu faço inclusive com que esses discursos se transformem em inofensivos. Tornem-se inofensivos. Mas isso não significa dizer, porém, entretanto, todavia, que você não deva fazer. Porque mesmo que o capitalismo torne o seu discurso inofensivo, o seu discurso pode sim promover reflexão na classe trabalhadora. Pode sim promover reflexão. E é aqui que a gente tem que apontar. Gente, a gente, enquanto esquerda revolucionária, enquanto esquerda radical, tem que ter a compreensão de que nós estamos sempre correndo atrás. Porque a ideologia vigente, a ideologia da classe dominante é a ideologia dominante. E, portanto, a gente que promove um discurso anticapitalista está sempre tentando correr atrás, e essa ideologia dominante, tornando nossos discursos inofensivos. Mas a gente está que correr atrás. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Eu sei que é difícil, eu sei que é trabalho de formiguinha, eu sei que é cansativo, é chato demais, é muito cansativo quando tu publica alguma coisa, quando tu fala de alguma coisa e chega uma pancada de gente liberal falando discursinho vazio dessa ideologia, dessas frases montadas da ideologia dominante. É muito difícil, é cansativo. Mas é isso que a gente tem. É a partir disso que a gente tem que construir. Infelizmente. Mas é a partir disso que a gente tem que construir. Se comunicam mesmo, como profissão. Trabalharam com comunicação de uma forma direta. E são pessoas que conseguem verbalizar muito dessa indignação. Então, use dessa verbalização. Cite essa galera. Tenha essa galera do teu lado. E na hora que você for fazer o trampo acontecer, faça pensando no que essa galera construiu. Eu acho que isso vai valer muito a pena e vai deixar todo o seu trabalho com muito mais coração do que com bolso. E eu acho que é aí que a gente encaixa. E vamos lá para a sexta. Já pensou em fazer review de álbuns novos? Comentar com mais frequência lançamentos, curadoria? Sim, senhor. Sim, senhor. Quem perguntou isso pra gente foi o Borges. Muito obrigado pela sua pergunta, camarada. Sim, a gente vai passar a ter programas cada vez mais curados quando a gente for fazer Bom Dia Guerrilha e tudo mais. A dificuldade é a Twitch mesmo, né? A gente tem um alcance muito pequeno. Eu até vou aproveitar aqui para fazer um pequeno vídeo e dar esse recado. Já agradecendo de novo a sua pergunta, Borges. A gente tem um quadro que a gente só consegue fazer na Twitch. Vou aproveitar esse espaço também. Galera no YouTube, vai lá na minha Twitch. Vai lá na minha Twitch.
deixe seu sub, segue lá, pra sempre receber notificação e vocês poderem assistir ao vivo também. Vai lá, tá bom? O nome desse quadro é Bom Dia Guerrilha. Eu me orgulho de ser um dos quadros que mais... E faz isso com o Gui Afonso também, com Rádio Guerrilha. ...me apresentou música nova. Eu conheci gente que eu nunca achei que eu ia conhecer por conta desse quadro. Muitos artistas chegaram até mim por conta disso. Um deles foi o El Efecto, que a gente teve entrevista que tá aqui na Twitch, aliás, que tá lá na Twitch, na íntegra, inclusive, se você quiser conferir, vá lá, com o Tomás Rossati do El Efecto. E também a gente conheceu várias outras bandas nesse pique. E é por isso que eu acho que todo mundo que me acompanha, se tiver como, separa um pedacinho da tua manhã na terça ou na quinta, quando você conseguir. Das 9 às 10, uma horinha só de programa. Cola. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa que você nunca ouviu e que vai passar por lá. Você vai conhecer muito som novo. E especialmente som de esquerda, politizado, de uma galera consciente. É isso que a gente coloca lá. Então, eu penso sim em fazer isso, mas eu preciso da ajuda de vocês. Porque pra Twitch... Cola lá no Rádio Guerrilha, gente. Cola lá na Twitch do Rádio Guerrilha e cola na minha também. Chega lá. Segue lá pra sempre receber notificação das lives. Os números não compensam. Pra Twitch, não vale a pena ela me impulsionar. Eu preciso da presença de vocês lá. E eu preciso manter a Rádio Guerrilha viva enquanto um projeto para que o Bom Dia Guerrilha seja um projeto que eu consiga levar adiante até nas outras redes que a gente tem. Sabem que assim, é sempre muito difícil fazer isso em qualquer outra rede que não seja Twitch. Exatamente por questões de direitos. Mas é sempre fundamental lembrar que a gente tá ao vivo 2 vezes na semana, fazendo curadoria e trazendo som novo pra todo mundo. Beleza? Se você puder, cola. Você não vai se arrepender. Eu tenho certeza. Se você tem alguma ideia de como pegar esse conteúdo e colocar ele na internet, eu sou todo ouvidos. Eu preciso. Leão approves. Leão approves. Conto com vocês. Certo? Gente, é isso. Acho que agora foi. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de dar like, se inscrever, ativar o sininho. Aqui também. Seja membro do canal. Se inscreve, curta, tá comente muito. A gente precisa da presença de vocês. A gente precisa da grana, porque a gente precisa manter esse projeto vivo. Certo? Valeu, gente. Muito obrigado. Novamente para você que assistiu até aqui, que chegou até esse ponto. Tudo nosso, nada deles. Tudo nosso, nada deles. Perfeito. Então já segue o Rádio Guerrilha, já curte o vídeo do Rádio Guerrilha, já comenta no vídeo do Rádio Guerrilha, mas também se inscreve aqui, curte aqui, comente aqui, faz tudo. Ativa o sininho, gente. Ativa o sininho. E vai lá na Twitch. Vai lá na Twitch pra seguir e deixar o seu sub lá pra que esse projeto de lives continue acontecendo. Pra ter os cortes aqui, demanda de estar rolando lá. Tá? Curtiram o vídeo?